Queremos voltar a ter os laços de amizade que tínhamos no passado. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Isso é muito bom. É um país que voltou a ter fé, ter confiança. O senhor está fazendo um trabalho fantástico, uniu o país e eu espero poder trabalhar com o senhor numa relação muito estreita durante muitos anos. Muito obrigado. Obrigado. Thank you very much. Obrigado, senhor presidente. A bandeira americana. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Os tempos que estamos vivendo realmente, sem dúvida alguma, são muito incertos. O que vamos agora ver a partir do ano de 2020, eu não tenho dúvidas de que são realmente incertos. São coisas que nós não sabemos o que esperar. Mas observando, enfim, a geopolítica mundial, a gente consegue ter uma noção do que pode estar por vir. Eu postei recentemente, nessa semana, algo que eu já havia falado no dia 3 de fevereiro de 2020 a respeito de Donald Trump, os Estados Unidos e o estado de emergência nacional, federal lá no país deles, ou seja, Donald Trump acionando a FEMA, a empresa que cuida, que gerencia esse estado de emergência aí federal nos Estados Unidos. Realmente muitas pessoas pensaram que isso é a teoria da conspiração, mas aconteceu algo que está ocorrendo agora. A FEMA injetando 50 bilhões de dólares ali nos Estados Unidos e, em troco disso, tomando basicamente o poder. Para liberar todo o poder do governo federal, através desse esforço de hoje, estou oficialmente declarando o estado de emergência nacional. Duas grandiosas palavras. Essa ação que estou tomando abrirá acesso a 50 bilhões de dólares. Uma grande e importante quantia para os estados, territórios e localidades em nossa luta compartilhada. Uma agência que foi alvo de teorias da conspiração e que essas teorias agora nós conseguimos ver que nem todas eram apenas teorias, mas sim fatos. Com isso, muitas pessoas vieram me perguntar: e o Brasil? O que pode estar agora envolvendo o Brasil e Estados Unidos nesse nosso futuro? Muitas perguntas surgiram e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Por isso que, se for novo aqui nesse canal, eu peço que você inscreva-se. E caso seja antigo ou até mesmo novo, ative as suas notificações. É importante você fazer isso para que você receba todos os dias, diariamente, as informações dos vídeos que eu tenho para passar aqui para vocês, pois são estudos que a gente não vai ver aí na mídia convencional e principalmente em muitos dos canais aqui no YouTube também. Muitas pessoas perguntando: qual o motivo de Bolsonaro ter se encontrado com Donald Trump 5 dias antes do acionamento aí da FEMA nos Estados Unidos? O que isso pode trazer para o Brasil? Eu vou fazer alguns questionamentos aqui nesse vídeo, passar algumas informações que são realmente de importância e vai fazer você raciocinar e começar a pensar, questionar, enxergar todas essas coisas. Mais uma vez, gosto sempre de deixar claro aqui: esse canal, esse vídeo não tem cunho político algum. Não estou defendendo o partido de direita, não estou defendendo o partido de esquerda, não estou defendendo lado nenhum desse sistema político podre que nós temos nos dias de hoje. Nós, o povo, não devemos nos separar e sim nos unir para entender o que está acontecendo. Pois acima disso, acima dos governos, acima dos bancos centrais, nós temos aí uma elite mundial que tem interesses próprios, interesses que são totalmente contra a nossa saúde, são totalmente contra os nossos interesses, o interesse do povo e principalmente a nossa qualidade de vida. Eles estão interessados em poder, dinheiro e no futuro dos seus herdeiros, dos filhos deles. Isso se chama eugenia e é como eles estão agindo nos dias de hoje e vão continuar aí, principalmente agora após o ano de 2020. Primeiramente, Bolsonaro se encontra com Donald Trump no dia 7 de março do ano de 2020. As pessoas acabam não entendendo o porquê desse jantar, desse motivo, que simplesmente, de acordo com vocês podem estar vendo aí na matéria do G1, diz que antes do jantar, Trump e Bolsonaro apareceram brevemente. O presidente norte-americano disse que os dois líderes têm uma boa relação e afirmou que os Estados Unidos sempre vão ajudar o Brasil.
Ajudar em quê, afinal, né? E Bolsonaro questiona ele, né, se realmente ele vai continuar impondo tarifas ao Brasil. E ele diz: eu não faço nenhuma promessa, disse o norte-americano a Bolsonaro. Ou seja, no final das contas, ninguém entendeu realmente o porquê se deslocar até lá, em um tempo desse, em tempo de crise que estamos vivendo, para ter esse jantar. No jantar a gente pode ver aí que está Donald Trump, a sua filha Bolsonaro, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, e também temos Jared Kushner. Algo realmente que ninguém ficou sabendo o que houve, o que eles falaram e o que combinaram. Da mesma forma que Bolsonaro se encontrou no ano passado com George W. Bush. Realmente coisas que nós não entendemos, mas conseguimos, enfim, entender um pouco se olharmos lá para trás. Esse jantar que houve agora recentemente ficou camuflado por conta do que está acontecendo aí no mundo. E aí as pessoas ficaram se perguntando: será que estão contaminados? Não estão? Será que está acontecendo algo? Não estão? E realmente tudo isso, mais uma vez, por conta desse alarde todo, ficou abafado. E as pessoas não se perguntaram: ué, mas o que realmente fizeram lá? O que realmente foi discutido com veracidade? Não isso que a mídia joga aí para nós de uma forma bem superficial. Então a gente tem que esmiuçar todas as pessoas que estão por trás desses governos e quais são os planos dessas instituições. Olhando para trás, nós vemos que as pessoas que mandam, a parte da elite mundial que manda nos Estados Unidos, esteve reunida com Bolsonaro um ano antes das eleições. E algo curioso da gente se pensar é qual o motivo dele estar lá se naquela época, em outubro de 2017, Bolsonaro não era nem candidato à presidência. E ele já estava lá sendo questionado sobre suas intenções com os Estados Unidos, sobre suas intenções com o Mercosul, sobre as suas intenções com a União Europeia. If we could start, one thing I would be interested in is you mentioned the possibilities of the United States for Brazil under an administration, and I'd be interested in what G7 countries. O Mercosul não impediria a gente fazer negócio. Nós diminuímos o Mercosul a estatura que ele merece. Would you see right now? Há 10 anos o Mercosul está negociando uma parceria, quer dizer, um tratado de comércio com a União Europeia, né? Não sabemos como isso daí vai evoluir, sim ou não. Qual seria a sua visão nesse sentido? Eu sou muito simpático ao bilateralismo. E principalmente com o que eles estão a discutir agora no ano de 2020 sobre o Acordo do Clima de Paris e sobre o Pacto Global Mundial, que vamos falar sobre isso nesse canal nos próximos dias, pois Papa Francisco resolveu adiar para outubro. A gente vai falar sobre isso aqui para que vocês possam entender realmente o que está acontecendo. Mas o mais interessante nessa reunião é que tem uma mulher ali que se chama Shannon K. O'Neill. Ela é uma das assessoras, você puxando, como eu fiz aí, as redes sociais dela, você vê que ela é uma das assessoras direta à família Rockefeller. A família Rockefeller controla totalmente, basicamente, o petróleo no mundo. E a gente vê que essa crise, que eles estão colocando bodes expiatórios como doenças, fazem parte também de uma crise no petróleo. Não é à toa que o dólar passa de R$5, justamente por coisas que estão acontecendo relacionadas à família Rockefeller. Então a gente junta todas as informações. Quem é que está por trás do governo sionista de Bolsonaro e Donald Trump e até mesmo Jared Kushner? O povo de Israel. E quem é que está por trás, subordinado a esse povo sionista, é a instituição da própria maçonaria. Não há dúvidas nenhuma que o governo de Bolsonaro está interligado com a maçonaria e que pessoas, ministros, até mesmo o vice-presidente que está ali por trás dele, estão relacionados à maçonaria. Então a gente vê uma ligação gigantesca entre a maçonaria, os Estados Unidos, Bolsonaro, Donald Trump e o Brasil basicamente entregue a todos esses caras. O senhor está fazendo um trabalho fantástico, uniu o país e eu espero poder trabalhar com o senhor numa relação muito estreita durante muitos anos. Muito obrigado. Obrigado. Continência, a bandeira americana. E quais são os planos desses caras? Eu esmiucei aí em um dos meus últimos vídeos que a própria maçonaria foi a responsável
pelas Pedras Guias da Geórgia, a Ordem Rosa Cruz, pessoas que estão por trás ali ligadas à elite mundial com o intuito de ter uma eugenia mundial, ou seja, reduzir a quantidade de pessoas nesse mundo para apenas 500 bilhões de pessoas, para que eles vivam em harmonia com o meio ambiente, harmonia com a natureza. E muitas das falas do próprio Bolsonaro batem, enfim, com o objetivo que estão descritos nas Pedras Guias da Geórgia: controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e as diversidades. O que seria esse controle de reprodução, esse controle de natalidade? Muitos presidentes ao redor do mundo já vêm com essa ideia de controle de reprodução. Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos, uma rígida política de controle da natalidade. Chega! E a única coisa que isso faz é trazer a pirâmide cada vez mais para cima. Mostrando isso, nós entenderemos perfeitamente o próximo e último mandamento, que é, na minha opinião, o principal e o mais assustador de todos eles, que no caso seria reduzir ou manter a população abaixo de 500 milhões de pessoas. O mais interessante de tudo isso é observar que a mesma maçonaria que está interligada com esses monumentos, como por exemplo as Pedras Guias, como eu mostrei, que está exatamente no grau 33 no mundo, se você observar, que é um dos pontos seguros, de repente se houver alguma catástrofe a nível global, esse é um dos locais altos que temos aí no planeta, um local que está totalmente no meio rural, afastado das cidades grandes, mas totalmente protegido ao mesmo tempo pelo governo americano. Nós vemos que a própria maçonaria tem ligações extremas com a FEMA, a agência que foi acionada recentemente por Donald Trump. Tanto é que os caixões da FEMA, que estavam ali na Geórgia, em vários campos de concentração espalhados ao redor dos Estados Unidos, foram muitas vezes levados aí ao longo das estradas, mostravam os símbolos da própria FEMA e também os símbolos da própria maçonaria em conjunto. E ao passar do tempo nós vimos que esses caixões simplesmente saíram de muitos dos locais dos Estados Unidos e foram deslocados para outros países. Inclusive foi muito bem questionado, inclusive eu falei sobre isso aqui no canal, se esses caixões enfim haviam sido trazidos, uma parte deles, para o Brasil, mas basicamente ninguém sabia o motivo de tudo isso. Agora informações como essa, que eu já falei aqui a respeito disso nesse vídeo, como por exemplo o que está acontecendo na Itália e na Alemanha, nos mostra que nós podemos entender um pouco da finalidade deles serem usados em outros países, pois as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que nós imaginamos. A chanceler alemã Angela Merkel está alertando que até 70% da população na Alemanha irá provavelmente contrair a nova doença. Como a Alemanha relatou o terceiro falecimento por conta disso, Merkel disse que o país deve fazer de tudo o que puder para retardar a sua propagação e impedir que o sistema de saúde seja oprimido. Ela pediu também que as pessoas mostrassem solidariedade com idosos e com aqueles que têm maior probabilidade de falecer. Estamos aí vivendo um pouco, apenas a ponta do iceberg, de uma redução populacional e o mundo já está totalmente em alarde. E para finalizar o vídeo, eu deixo a minha pergunta. O que será do Brasil com todas essas ligações entre a maçonaria, os sionistas, o governo americano e até mesmo a própria FEMA? Vamos aguardar para que nos próximos dias nós vemos aí como será a jogada de xadrez dessa geopolítica mundial. E o máximo de informações possíveis que eu puder trazer aqui para vocês, eu venho correndo trazer para cá, pois é necessário que todos nós fiquemos atentos para entender realmente o que é que está ocorrendo, pois observando, olhando o passado,
a gente consegue fechar, montar todo esse quebra-cabeça. Agora nos resta aguardar e observar o que virá a acontecer, para que, enfim, se existir aí algum tipo de capacidade, nós pelo menos possamos proteger as nossas famílias e nos proteger. Então peço que você deixe aí no seu comentário qualquer informação, é muito bem-vinda, para que nós, pelo menos nós que estamos aqui no canal, assistindo e lutando atrás dessas informações, possamos crescer juntos em conhecimento. Mais uma vez eu peço que você me ajude no compartilhamento dessa mensagem e, se for novo, inscreva-se aqui nesse canal e não esqueça de ativar as suas notificações. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.